Nessa edição do Jornal do Univates, sindicatos protestam contra a reforma trabalhista e da Previdência. O projeto estadual incentiva produtores a trabalharem com a criação de peixes. E ainda, alunos participam de júri simulado. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Boa noite. Começamos essa edição do JU falando sobre o Presídio Estadual de Lajeado. Como te informamos durante a semana, ele segue interditado e deve ficar assim durante 90 dias. A determinação foi do juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson, que responde pela comarca do município. Questões estruturais foram determinantes para a decisão, como superlotação, precariedade das instalações, efetivo reduzido da SUSEP, indícios de novas fugas e presença de organizações criminosas. Com capacidade para atender 122 homens, o presídio abriga cerca de 330 detentos. Na segunda-feira, vamos te mostrar uma matéria completa sobre a atual situação da penitenciária. O dia de manifesto intersindical, anunciado pelas centrais sindicais de todo o país, está sendo marcado por bloqueio de rodovias e protestos de sindicatos de trabalhadores. Em Lajeado, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Avícolas e Alimentação em Geral, o CITIAL, manteve concentração em frente à empresa da BRF desde as 8 da manhã. Além de protestar contra as reformas trabalhista e da Previdência, os sindicalistas se manifestam contra a proposta de reajuste salarial, oferecida pela empresa de 3%. No Parque Professor Teobaldo Dick, representantes de sindicatos de diversas categorias fizeram concentração a partir das 9 horas da manhã. Manhã de protestos em Lajeado. Sindicalistas se concentraram em silêncio no Parque Professor Teobaldo Dick. A manifestação é intersindical, reúne 40 entidades que representam trabalhadores do Vale do Taquari e estão distribuídos em pontos estratégicos da cidade e de outros municípios. Hoje é um manifesto de apoio à greve geral, deflagrada pelas centrais e pelas federações que assessoram os sindicatos. Nós somos, então, a União Intersindical do Vale do Taquari, representada por trabalhadores rurais e urbanos. E a gente está organizando esse manifesto justamente repudiando as reformas trabalhista, previdenciária, e da terceirização impostas pelo governo. A gente está nos mobilizando para que esse governo não destrua os direitos que foram conquistados até o momento. Acredito que as pessoas estão começando a se dar conta, do que poderá acontecer com o futuro dos seus filhos, com o futuro dos seus netos. Então, esse dia de hoje é mais um dia de luta, assim como foi dia 28, onde a gente protestou contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que está para ser votada agora também em plenário. Diferente do protesto que aconteceu dia 28 de abril e reuniu cerca de 2.000 pessoas, a ideia dos representantes sindicais hoje é informar. Então a gente vai estar em pontos estratégicos da Júlio de Castilhos, com faixas, banners, panfletos, informando o povo. A gente vai conversar, não é simplesmente distribuir panfleto, mas a gente vai conversar, saber se o povo está informado, se ele está esclarecido quanto ao que está sendo proposto pelo governo, qual a visão dele quanto a isso, se ele realmente está a favor, contra, quais são os aspectos que o movem a estar a favor ou contra essas reformas impostas, a gente diz, pelo governo federal. Em Lajeado vão ser 4 pontos estratégicos de orientação. Está na hora de a gente, daqui para frente, se unir mais, buscar mais, estar junto no coletivo e pensar que o governo não está aí só para ditar as regras, mas o povo também está na hora de começar a dizer o que ele quer e o que ele não quer, Então, conclamo sempre, vamos todos para a rua, nós temos que estar atentos. Eu acho que está mais do que na hora de fazer isso agora. E a gente continua falando sobre os protestos. Hoje, por volta das 5h30 da manhã, manifestantes bloquearam a BR-386 no quilômetro 432, em Nova Santa Rita. Cerca de 200 pessoas no assentamento, que fica próximo à BR, participaram do movimento. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio seguiu até as 8 horas da manhã.
é da região noroeste do estado, vencedor do prêmio principal do sorteio desse mês do programa Nota Fiscal Gaúcha. No Vale, 25 consumidores foram premiados. A lista pode ser conferida no site nfg.cefaz.rs.gov.br. E no próximo bloco você vai conhecer um projeto do estado que incentiva a criação de peixes. A gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. O Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou a prorrogação do prazo de pagamento do abono salarial PIS para o dia 29 de dezembro. Segundo dados do CODEFAT, 1.600.000 reais de trabalhadores não foram até as agências da Caixa para sacar o dinheiro. O benefício corresponde a um salário mínimo e é pago de acordo com os meses trabalhados do ano. O prazo para saque terminaria hoje, então o prazo mudou para dia 29 de dezembro. O Poder Executivo de Lajeado fez a entrega formal do projeto de lei do Plano Plurianual ao presidente da Câmara, o vereador Valdir Plau. O ato foi na própria Câmara de Vereadores. O projeto de lei do PPA contém a projeção orçamentária para os anos de 2018 a 2021. Ou seja, ele define em que a Prefeitura vai investir o quanto vai gastar nesse período. Produtores dos municípios que integram o G8 estão sendo beneficiados com a abertura de viveiros para a criação de peixes. Nossa equipe foi até o interior de Cruzeiro do Sul para conhecer os resultados desse projeto que conta com investimentos do estado. Fonte de renda para quem está no campo. A criação de peixes tem sido uma alternativa para alguns produtores. A proposta de desenvolver a piscicultura aqui na região tem importância hoje na situação de nós estarmos criando referências de um modelo de viveiro de solo adaptado ao sistema produtivo que tenha o objetivo realmente de melhorar a qualidade do ambiente para se criar os peixes. A família da dona Eloni cria peixes há 15 anos. Há 3 decidiram apostar somente nessa cultura. Graças ao Programa Integrado de Pesca implantado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a produção deve aumentar. Representa o trabalho, né? Nem sei como explicar direito, mas ela é o nosso sustento. Para o João Sampaio, que orienta os produtores quando o assunto é criação de peixes, o projeto busca desenvolver as propriedades e melhorar a renda de quem mora no campo. A região do Vale do Taquari, ela já é muito desenvolvida em piscicultura em relação ao estado, ela é referência em vários aspectos, mas termos uma referência de estrutura para pensando no viveiro de solo como aquele local ideal para se criar os peixes é uma coisa que está começando, a Emater já tem trabalhado, mas ela ainda está em desenvolvimento e ainda é uma necessidade aqui da região. Então, esse é o principal valor desse trabalho agora. A expectativa da Emater, que faz a gestão do projeto na região, é que até o final do programa sejam abertos 130 viveiros de solo, popularmente conhecidos como açudes. Membros do Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEN de Lajeado, e do Fórum de Combate à Drogadição do município assinaram um ato de cooperação na tarde de ontem. O documento determina a fusão das duas entidades que combatem a drogadição entre adolescentes, jovens e moradores de rua. O primeiro encontro vai ser na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, no auditório da Delegacia de Polícia Civil de Lajeado. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco tem previsão do tempo, já voltamos. Começamos esse bloco falando sobre trânsito. O conserto do guarda-corpo da ponte sobre o Arroio Boa Vista, na BR-386 em Estrela, ainda não começou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o serviço vai ser feito por uma empresa terceirizada e ainda não começou em função da não entrega do material para a sinalização da rodovia.
Ainda não há previsão de início dos trabalhos por parte do DENIT. A gente continua falando sobre trânsito. Faixas de pedestres que garantem a segurança de quem atravessa a rua Júlio de Castilhos, no centro aqui de Lajeado, estão sendo trocadas de lugar. A mudança é feita pelo Departamento de Trânsito a partir da orientação do Conselho Municipal. A primeira alteração foi na quadra da Prefeitura. Novas trocas devem ser feitas nos próximos dias. O desemprego ficou em 13,3% em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No mês passado, o Brasil tinha 13 milhões e 800 mil desempregados. O número ainda pode parecer alto, mas representa uma redução em relação à taxa de abril, que foi de 13,6%. O prazo para alistamento militar obrigatório desse ano terminou hoje. Segundo dados do Ministério da Defesa, cerca de 300 mil jovens de todo o país ainda não haviam se apresentado nas juntas do Serviço Militar para o processo até hoje de manhã. Segundo dados do Ministério também da Defesa, cerca de 1.800.000 jovens fazem o alistamento anualmente. Desses, 100 mil em média são incorporados às Forças Armadas. Agora a previsão do tempo. Amanhã uma massa de ar seco e frio atua sobre o território gaúcho e proporciona um dia de sol. Em Lajeado a temperatura fica entre 9 e 19 graus. Em Putinga fica entre 7 e 17. Já na cidade de Imigrante, a mínima deve ser de 9 e a máxima de 19 graus. E a seguir, um júri simulado com escolas do ensino médio. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. Até o dia 31 de julho, a Univates recebe inscrições para o Credivates. Esse é o programa da instituição para viabilizar o pagamento postergado de parte das semestralidades contratadas pelos alunos dos cursos de graduação e técnicos. O percentual a ser contratado pelo financiamento é de máximo de 50% da semestralidade. As inscrições podem ser feitas pelo link univates.br/credivates. Formado nesse ano, o grupo Tribo de Rua, Arte e Cultura promove hoje uma iniciativa de aproximação com os moradores de rua aqui em Lajeado. Vão ser entregues cerca de 50 sanduíches produzidos com alimentos doados. A iniciativa vai ao encontro do principal objetivo da equipe, que é de praticar a solidariedade através da arte. A distribuição está marcada para as 8 horas da noite, na região central de Lajeado. Os voluntários vão estar caracterizados para a entrega dos alimentos. O Tribunal do Júri do Brasil é usado apenas para crimes contra a vida. Defesa e promotoria tentam convencer os jurados, cada um com suas teses. Hoje, nossa equipe foi acompanhar de perto um simulado de júri. Aqui o júri é uma ficção, mas o procedimento é o mesmo de julgamento de verdade. A atividade faz parte da disciplina de introdução ao estudo do direito da Univates, forma de compartilhar com a comunidade atividades que são feitas em sala de aula. Por isso da escolha de um júri simulado, porque ele tem todo um teatro por detrás da sua elaboração, enfim, que cativa também, fica de fácil compreensão para a comunidade que vai nos assistir. Ela vai compreender de uma forma mais tranquila, efetivamente, a nossa proposta. O júri simulado é tradicional no curso de Direito. Hoje, os alunos do ensino médio do Colégio Evangélico Alberto Torres participam da atividade. Hoje, com esse júri simulado que o pessoal da Univates está trazendo para nós, é muito significativo, porque os alunos vão ter uma experiência real do que acontece num júri. E a expectativa, eles têm trabalhado um pouco também com o texto que vai ser trabalhado nesse júri simulado, então a expectativa é grande e até eles vão participar desse momento do júri simulado. Vestidos a caráter, os universitários são os protagonistas do júri, promotores, defensores e réus. Os alunos do ensino médio do SEAT ocupam a posição de jurados. No final,
toda a plateia se manifesta pela condenação ou absolvição dos réus. Ele sempre foi baseado num caso tradicional, que na verdade nos Estados Unidos foi publicado em 1949, chamado Caso dos Exploradores de Caverna. Então existe um livro de base que trava um embate dentro de uma história de alguns expedicionários, né, que ficam trancafiados numa caverna, onde um deles vem a óbito. Então acontece um homicídio, um suposto homicídio. E é esse caso que é ilustrado nesse júri, porque o embate que se trava quando do julgamento dessas pessoas, 4 sobrevivem e 4 são julgados, discute 2 teorias de fundo do direito, que são o justnaturalismo e o justpositivismo. Momento de colocar em prática o que é aprendido em sala de aula. Eu quis ser promotora no júri simulado hoje, porque eu pretendo ser promotora quando eu me formar. Pretendo seguir. Acho que a importância de fazer esse júri simulado aqui hoje é para mostrar não só para os meus colegas, mas tanto quanto ao ensino médio, de que a busca de justiça tem que ser sempre, tem que ser contínua. Fazer alguma coisa. Patinadores de todo o estado vêm a Lajeado amanhã. Eles participam do 5º Festival de Shows do Centro Patinação e Clube 7 de setembro. A atração inicia às 7h30 da noite. O espetáculo conta com a participação de 10 clubes, totalizando mais de 20 coreografias. O destaque é a presença do Fusion, quarteto de patinadores de âmbito internacional, que tem o campeão brasileiro Carlos Radke no elenco. É a primeira vez que ele participa da programação em Lajeado. A gente vai ficando por aqui, mais notícias você confere amanhã com Júlio Lenhart a partir das 6h30 da noite. Obrigado pela sua companhia, bom fim de semana, nos vemos na segunda-feira. Boa noite.